aqui eu vou explicar alguns pontos sobre como fazer o ajuste do mobile, principalmente a questão dos banners, como a gente faz aqui, e como deixar tudo em ordem, a questão das fontes, os padrões que a gente utiliza aqui para fazer. Então, primeiro eu vou começar ali com a questão do banner. No banner, na parte do desktop, a gente usa o banner na largura total. Então, a gente vai vir aqui e coloca o banner em 2560 e a altura vai depender ali realmente do tamanho e da quantidade de informações que vai ter dentro do projeto. Aí, vou pegar esse banner aqui e vou excluir a parte do mobile e vou fazer aqui com vocês. Então, eu vou ajustar como se tivesse totalmente desorganizado aqui no celular. Então, aqui no mobile, fiz e ajustei pela parte da altura mínima. Essa questão da altura mínima, a gente muitas vezes vai levar em consideração o tamanho do banner em si e como a gente quer que fique aqui no layout. A gente se preocupa muito em deixar na visualização, que seria uma visualização aqui, eu tenho Mac, então uma visualização da largura de 1920, que no caso seria essa daqui, 1920, e aquela que seria para uma tela ultra wide, uma tela um pouco maior, então que seria uma tela assim. Então precisa estar bom nesses dois sentidos. E para o celular, o que a gente faz? Aqui coloquei o meu banner, né? Aqui eu vou tirar essa parte de altura mínima, porque eu vou colocar os espaçamentos diretamente por aqui dentro da seção. Então, eu vou vir aqui no meu container, vou vir na parte de avançado, vou mudar aqui para porcentagem e aí eu vou ajustar. Direita, eu coloco uns 5% só de espaçamento, isso vai variar também, às vezes fica até menos. Inferior, coloco 5 também. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes no máximo 10, 5%. E aqui na parte superior vai depender do tamanho do banner. Então, eu vou colocar 90%. Ah, não foi suficiente. Vou colocar aqui 100%. E aí, eu sempre vou conferir em diferentes tamanhos para ver se ficou de uma forma interessante. Aqui, digamos que eu ainda não tivesse a imagem, vou colocar aqui. Né? Como a gente vai configurar essa imagem no background? Primeiro, vou escolher aqui a imagem que vai ficar para essa parte. Então, a largura sempre é 800 de largura e 800 a altura ela vai variar, mas geralmente fica nesse tamanho. Coloquei ela aqui. Como que vai ser a configuração aqui? Vou colocar aqui topo, centro, topo ao centro, comportamento fluido, repetir, não repetir. E aqui, ao invés de deixar ou por omissão ou capa, eu vou deixar conter. Então, a gente sempre deixa conter. E aqui a gente pode ver que ficou essa transição, porque nos nossos BGs, a gente sempre deixa um degradê para uma cor específica. Então, eu vou vir aqui com o Colorzilla, que é uma extensão do Google, e eu vou pegar bem certinho qual que é a cor que está na transição. Peguei, vou colocar essa cor no fundo e vai ficar a transição de forma sutil. Então, é sempre assim que a gente faz todos os banners. Digamos que em um banner ela deva ficar para baixo. Então, digamos que esse aqui ela deva ficar para baixo e não para cima. Aí, como que eu sei qual que vai ser a versão? Aqui no meu BG, ela vai ter que estar com o degradê para cima ou para baixo. Então, aqui no mobile, ó, nesse degradê em específico, vou vir aqui e vou colocar que a gente tem o linear, a gente tem que deixar o linear bem certinho para que fique uma cor só. Então, aqui, ó, esse do Adobe a gente também tem que deixar com degradê para não atrapalhar lá. Vou vir aqui, vou criar uma máscara só para ficar certinho. Venho aqui, colocar aqui. Ó,
tirei aqui a opacidade para essa textura não ficar lá no Elementor, aqui na transição que eu preciso que seja de uma cor só. Então, aqui deixei a cor sólida na transição. Venho aqui e vou baixar agora. Vou baixar, vou vir aqui no Scotch, eu sempre faço a otimização das imagens, então aqui tá 551 KB. Vou vir aqui e vou ajustar. Pronto. Agora deixa eu pegar aqui na seção. Eu acho que essa foi uma até que eu não arrumei. Essa eu ainda não arrumei no mobile, então eu vou arrumar aqui junto com vocês. Venho aqui, clico na seção, subo a minha imagem. Coloquei aqui a minha imagem, pronto. Tá vendo que aqui ela tá pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou tirar esse espaçamento superior, vou jogar pra baixo, porque afinal agora ela tem que ficar pra baixo. Vou colocar aqui uma margem superior, né, porque tem que ter. E aí agora, a gente volta lá pro container e ao invés de ficar topo center, a gente vai colocar bottom center. E aqui ela ficou pra baixo. Aí agora o que que eu preciso fazer? Venho aqui com o conta-gotas e coloco a cor em específico. Aqui ainda não ficou com a cor 100% que precisa para ficar no degradê. Talvez eu tenha que ajustar lá no Figma para que ela fique com um degradê bem certinho. Vou colocar assim. E vou colocar esse mais pra cá. Deixa eu ver. Acho que agora tá com uma cor sólida em tudo. Talvez ainda tá puxando um pouquinho pra cá o degradê. Tem um degradê puxando de forma errada aqui. Deixa eu colocar uma máscara por cima. Deixa eu pegar a cor correta. Inverti. Essa é a cor de cima. E essa é a de baixo. Perfeito. Acho que agora vai ficar 100%. Vou baixar novamente. Deixa eu só colocar uma cor mais escura na parte de baixo do degradê. Pronto. Acho que agora ficou perfeito. Exportar, fazer o mesmo processo. E vou subir ali dentro. Mas é basicamente sempre esse esquema. Aí, claro, ó, agora já ficou o degradê bem certinho. Porque a cor pra cima tem que ser sempre uma cor sólida, pra não dar nenhum problema. E aí, basta clicar e publicar certinho. Uma questão que também é muito importante na hora que a gente vai implementar as páginas, a gente tem a parte dos espaçamentos. Aqui vai depender certinho se usa porcentagem ou se usa questão de pixel, mas eu sempre gosto de deixar em torno de 50 pixels para cima e 50 pixels para baixo. Isso no mobile, ou 40, depende. Ó, 50 para cima e 50 para baixo. Aqui tem uma margem maior. Aqui também tem que ajustar o fundo atrás dessa. E no desktop, geralmente, eu deixo 70 para cima e 70 para baixo. Aqui, 70 pixels. Às vezes eu faço em porcentagem também, e às vezes eu faço pela altura da coluna. Mas é mais ou menos essa margem para ficar com uma margem interessante. Se o fundo é branco, todo branco, às vezes a gente não vai deixar 70 de margem em tudo, até para não ficar muito, né, muito espaçamento. Mas é basicamente isso. Uma coisa que a gente gosta de fazer para realmente facilitar e manter um padrão
é definir H1, H2 e H3. Como que a gente define isso? Lá por dentro do Elementor, então deixa eu voltar aqui, aqui em definições, a gente consegue desativar as cores por omissão e desativar as fontes por omissão. E aí, o que que acontece? A gente deixa tudo lá pelo padrão. Então, quando vem aqui numa página feita, não tem nada. Aqui não tem tamanho, não tem nada. Por quê? Porque eu venho aqui pelas definições do site, venho aqui em tipografia e deixo tudo definido por aqui. Então, eu deixo a fonte, eu deixo o link, eu deixo o H1, eu deixo o H2. No caso aqui, esse é um H2. Quais são os tamanhos geralmente que a gente usa de H2? A gente usa de 35 a 40, mais ou menos. Então, ó, até aqui vai mexer sozinho. Geralmente é 35 o tamanho. Claro que vai depender lá no Elementor. Às vezes é sempre bom deixar por aqui, porque, ficou muito grande, muda aqui e já muda tudo de uma vez. E eu deixo aqui, deixei em peso semi-bold e a fonte específica. E eu também sempre já ajusto pro celular. Então, eu venho aqui, deixo em 25 o tamanho no celular, porque aí, quando eu for fazer os ajustes pro mobile, tudo já vai estar muito mais pronto, senão eu vou ter que ir alterando o tamanho de cada um dos textos aqui pelo celular. E essa não é a ideia. A questão dos textos em si, eu deixo cerca de 18 pixels no celular e às vezes 20 no desktop. Mas vai variar do projeto, mas geralmente é isso. Os que precisam estar configurados assim para facilitar o nosso trabalho é a tipografia, o corpo de texto e o H2. O H1 só vai vir aqui, então tudo bem. O H3 geralmente é esse textinho menor, que aí eu também gosto de deixar configurado, e aí eu deixo certinho também o tamanho da fonte. Geralmente é o H1, o H2, o H3 que a gente utiliza. H4 é muito difícil, então geralmente eu nem deixo nada configurado. Mas só de fazer isso agiliza muito o trabalho. Quando é um site que já tem ali com definições no site, e eu não quero mexer nessa parte, o que que eu faço? Eu venho e faço aqui por dentro. Então, eu venho aqui e salvo, por exemplo, esse nossos diferenciais. Eu venho aqui em personalizado, do lado na tipografia, e venho aqui e crio uma nova fonte global. E aí eu venho aqui e coloco título H2. Aí sempre eu já vou deixando tudo padronizado, e quando eu quiser editar, eu edito só por aqui, né? Edito só por aqui, que daí já vai editar em todas as fontes também. Mesma coisa aqui. Venho aqui e configuro por aqui, né? Nesse caso. Então, eu venho aqui, coloco Holloway, coloco também o peso, colocar 500, o tamanho, colocar ali 18 e salvo como textos. Outra coisa que é muito importante também, que ajuda bastante na otimização em relação às fontes do site, é vir e salvar as fontes diretamente no Elementor. Então, eu venho aqui em Custom Fonts e eu adiciono uma nova fonte diretamente por aqui. Então, eu tenho essa fonte aqui que é a... Deixa eu pegar qual que é a fonte específica. Noto Serif Display. Eu venho aqui e baixo essa fonte. Venho aqui e faço o download. Aqui eu acho que eu vou precisar da Noto Serif Display. Vamos ver se foi, né? Se eu não baixei errado. Noto Serif Display. É basicamente essa daqui. Vou precisar colocar essas duas. Já estão em TTF. Eu venho aqui e subo dentro do Elementor. Por que que é interessante subir essas fontes por aqui? Isso ajuda muito no carregamento das páginas. Porque aí o site ele não precisa pegar e
puxar externamente, né? O servidor não precisa buscar externamente essa fonte lá no sistema do Google. Então, eu venho aqui e faço o upload da fonte em específico. Vou fazer essa daqui que é a Italic e essa daqui. E vou colocar outra variação, que é a variação sem ser itálica. Pronto. E aí eu salvo. E daí essa fonte, ela já vai aparecer lá dentro do Elementor para que eu possa escolher também. Ó, salvei aqui, ó, já ficou, já puxou bem certinho. Se eu atualizar, depois ela já vai aparecer como fonte auto-hospedada. Então, deixa eu só puxar aqui para ver se ela já aparece. Ó, já apareceu aqui. Que é basicamente a mesma fonte que eu tava usando. Então, já deu tudo certinho. Ó, 600, peso bold. Mesma coisa, a Hallway também é interessante, como é uma fonte externa do Google, sempre fazer esse processo. Por último, uma outra questão que é muito importante é a gente sempre evita ficar colocando muito elemento. O que a gente puder colocar de menos elemento dentro do site, a gente coloca. Então, por exemplo, eu vou fazer uma seção específica aqui. Essa seção aqui. De diferenciais. Tem duas formas de eu fazer essa seção. Uma dessas formas é, por exemplo, vir aqui, adicionar uma seção, deixa eu pegar aqui. Vou adicionar uma seção e aí vou adicionar 3 containers dentro, digamos assim, né? Deixa eu duplicar e duplicar novamente. Na verdade, vou ter que voltar. Adicionei um container, aí vou colocar um outro container dentro desse, vou duplicar e vou duplicar novamente. E aí, o que eu posso fazer? Colocar eles para irem na vertical e vou implementar essa parte aqui. O que uma pessoa que está começando poderia fazer? Jogar uma imagem, aí depois jogar um título e aí depois jogar um texto. Para que depois a gente vá construindo ali. Ah, daí eu coloco o atendimento aqui, o texto aqui e a imagem aqui. Por que que isso em tese é ruim? Isso é ruim porque a gente usa muitos elementos aqui no WordPress e cada elemento desse é uma porrada, desculpa a palavra, uma porrada de código para serem adicionados aqui dentro do teu layout. Então, quanto mais elementos você for adicionando e mais seções dentro de seções, mais lento o site vai ficar. Então, isso é algo prejudicial. Então, como a gente pode fazer isso de forma muito mais otimizada? Venho aqui, criei, né, o meu grid, né, o meu container. Venho aqui, uso um grid, por quê? Porque só vai ter um elemento dentro de cada um. Posso colocar aqui que só vai ter uma coluna, porque só vai ter uma coluna com 3. E aqui, ao invés de colocar um elemento para cada um desses, eu venho e coloco a caixa de imagem. Então, venho aqui, ó, coloco caixa de imagem. Ou caixa de ícone se aqui for um ícone SVG. E aí, eu faço o mesmo processo. Ajusto o título, só que ao invés de usar 3 e mais uma seção, aqui só usei 1. Então, isso facilita muito o processo. Daí, depois faço aqui primeiro, depois é só ir duplicando. Então, isso ajuda bastante para que a gente não tenha um layout muito carregado. De preferência, o que for texto, sempre colocar como texto, porque eu poderia facilmente só vir aqui e baixar como imagem realmente aquela parte. Então, vou vir aqui e vou exportar todo esse card como imagem. Um grupo. Aqui, tudo isso aqui só como uma imagem. Vou agrupar aqui e exportar como imagem específico. Não.
Aqui eu venho e faço etapa por etapa para que o site ele fique bem mais rápido. Perfeito? Então esse é um ponto importante, questão de otimização de imagem. Sempre jogar aqui dentro do site do Squash e configurar para ficar ou em JPEG ou em WebP. E de preferência que fique menos de 200 KB, para que o site ele fique rápido. Então, somente esses cuidados são muito importantes.